A paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos dando início a mais um podcast da EBD em Síntese. Me chamo João Felipe, sou professor da EBD. Temos também a presença aqui dos nossos professores, pastor Reinaldo Odilo, presbítero Raul, e vamos dar continuidade à nossa lição desse trimestre dos juvenis, que é uma viagem pelo Novo Testamento, né? E antes de começar a lição em si, sempre eu gosto, nas minhas aulas, de trazer um pouquinho sobre o contexto o que estava acontecendo antes de chegar naquele momento ali propriamente dito. E nós vemos um contexto intertestamentário, e no episódio anterior desse podcast foi discutido um pouquinho sobre como os acontecimentos desse período, e nós temos ali o domínio e o crescimento da Babilônia. Ele vai ali conquistar os territórios vizinhos. A partir daí, vão se levantar alguns outros impérios, e nós temos a ascensão, primeiramente, do Império Medo-Persa, que ele vai ali pegar aqueles territórios ao redor. Depois desse império, nós vamos ter, com o rei Ciro, ainda nesse império, o retorno após 70 anos de cativeiro. Logo após, nós temos Alexandre o Grande dominando todo aquele território ali do mundo antigo também, com o Império Grego. E logo após isso, nós temos o domínio de todo o restante do mundo antigo pelo Império Romano. Então, após Roma dominar ali o mundo que se conhecia, né, nós temos um cenário de conflitos e muitas revoltas ali no contexto em que os judeus se encontravam. Porque, obviamente, ninguém gosta de ser escravizado por nenhum império, né? Então, sempre tinham os conflitos, revoltas, o cenário era um cenário um tanto caótico, né? Nesse período. Como exemplo, nós temos aí os macabeus, que levantaram a revolta contra o Império Seleucida, né? E nós temos também o período do silêncio canônico de Deus, que foram ali mais ou menos cerca de 400 anos entre ali o último livro até o início, o último livro do Velho Testamento até o início do Novo Testamento. E nós até comentávamos aqui sobre a questão de que o silêncio canônico não é necessariamente o silêncio de Deus mesmo profético, né? Como o pastor Reinaldo bem está comentando aqui. Se eu puder trazer a palavra, assim, talvez. Pai do Senhor, meus amados irmãos, realmente, esse período de 400 anos, houve um silêncio canônico estratégico, né? Numa música, existem aquelas pausas, e as pausas elas são tão eloquentes quanto as próprias notas musicais, porque parece que entre as pausas eu não sou músico, mas eu vivo cercado de músicos, e essas pausas elas servem exatamente para o grande finale. Então, parece que é isso que Deus quer mostrar. Ele dá aquela pausa para chegar ao fim em grande estilo e o verbo se fazer carne. Amém. Exatamente. E essa ideia da pausa na música é fenomenal, porque, inclusive, tem uma obra completa que é feita só de pausas. São, se eu não me engano, 42 minutos de música só pausada. E as pessoas conseguem ver a beleza nessa questão também dessa música. E, dando continuidade, nós Irmão João, temos... só fazer aqui uma colocação, como bem falou o pastor Reinaldo e você também, o fato de ter entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento esse intervalo aí de 400 anos, não quer dizer que Deus não continuou trabalhando, né? Ele sempre trabalhou, porque 400 anos que aconteceram muitas coisas, inclusive, né? Aí tem a ascensão de dois impérios, tem o Império
macedônico, Alexandre, que está dentro desses 400 anos. Tem o término do Império Medo-Persa, que a Bíblia registra lá em Esdras. Tem profecia sobre o Império Medo-Persa. Também o livro de Esté, Neemias, acontece dentro do Império Persa. O Império Persa se passa. Aí vem o Império Macedônico, que está dentro desses 400 anos, que a Bíblia não registra. Depois tem o início do Império Romano, no ano 27, né, como os historiadores classificam. E aí começa aí o período do Novo Testamento. Então, deixa bem claro que, como você bem colocou aí, o silêncio canônico, ou seja, que não teve registros de livros inspirados por Deus, né? Mas Deus continuou trabalhando e, como bem falou o pastor Reinaldo, ele continuou falando, a profecia continuou, mas não para fins de registro, para fim de se escrever livros para compor a palavra de Deus, que é a Bíblia. Exatamente. A gente vê que Deus não estava assim, fora de controle, porque não foi escrito, né? Tanto que ele várias vezes fala que o Império Assírio, que o Império Persa, eles são ferramentas que ele está usando, né? Ele chama Ciro de meu ungido, mesmo meu escolhido, mesmo Ciro nem o conhecendo, naquele capítulo de Isaías 45. Isaías 45, ele fala ali bem sobre essa questão. Ciro, você não me conhece, mas eu vou fazer de você uma ferramenta que eu vou utilizar para isso, isso, isso. Isso é muito interessante, né? Provando que, apesar do silêncio, apesar daquele período, ele ainda estava com o controle de todas as coisas, né? Nós entramos propriamente dito, na lição de hoje, que tem por título A Plenitude dos Tempos. Temos o versículo tema dessa lição, Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E que seria plenitude dos tempos, né? Como a gente pode definir? Eu tenho uma ideia, eu peço a corroboração de vocês, mas eu vejo que esse período do nascimento de Jesus, Paulo ele é muito explícito quando ele diz que há uma plenitude dos tempos, há um momento áureo em que Deus envia o seu filho, ou seja, Jesus ele não chega por acaso, ele não chega aleatoriamente, Deus ele preparou. Aliás, quando o rei, antes de o rei entrar numa cidade, havia o hábito, né, dos arautos saírem à frente e irem preparando aquele caminho e anunciando o rei está vindo, papel bem desempenhado no fim da história por João Batista. Era isso que eles diziam, olha, o rei está chegando. E aí as pessoas iam para os caminhos aguardarem o rei chegar. Pois bem, Deus, quando foi enviar o seu filho, ele preparou todo esse arcabouço de circunstâncias que são, assim, fantásticas. Quando a gente olha, por exemplo, a estabilidade trazida pelo Império Romano, a ausência de guerras contundentes, guerras mundiais. Então, Roma trouxe uma estabilidade para o mundo fundamental para a chegada do Messias. E a Pax Romana, né? A Pax Romana. Pax Romana. Dentro dessa estabilidade, os romanos foram exímios construtores de estradas. Isso tem uma relevância também importantíssima. O que seria das viagens missionárias de Paulo se não houvessem as estradas romanas? Então, eles foram grandes construtores de estradas e o evangelho pôde fluir. Mas para o evangelho poder fluir, precisava que todo mundo falasse a mesma língua. E Deus providenciou isso através de Alexandre o Grande, quando internacionalizou o grego como língua oficial. Mas o que é que as pessoas que falavam grego iam falar? Iam falar a mensagem de Deus. Como? Se a Bíblia estava escrita somente, era um texto hebraico da religião hebraica, do povo hebraico, vírgula. Deus levantou séculos antes 70 sábios para escreverem, para traduzirem do grego, do hebraico para o grego, a Septuaginta. Então, as pessoas, quando Jesus chegou, tinham acesso aos textos em grego, os textos do Antigo Testamento em grego. Então, é muito provável que,
por exemplo, o eunuco lá de João, de Atos 7, ele estava lendo o rolo do profeta Isaías. Dizem que aquele rolo do profeta Isaías tinha 9 metros. Veja que coisa... Era pesado e caro, muito caro. É só o rico tinha que vir dinheiro da Etiópia mesmo para comprar um negócio. E ele ia lendo ali no carro, certamente era o grego que ele estava... Era o texto grego, o texto da Septuaginta. E há quem não concorde, mas eu acredito que até o estoicismo, pastor Raul e irmão João, até o estoicismo, a filosofia estoica, ela foi utilizada por Deus como extrato para a chegada do evangelho. Porque os estoicos, e diga-se de passagem, o estoicismo, depois ela é uma filosofia que é desenvolvida nos palácios, quando Júlio César se torna estoico, aí os filósofos saem das ruas e vão para os palácios. Então, no primeiro momento, no primeiro instante, era a filosofia da esquina, das praças. Então, o que é que os estoicos diziam? Eles, dentre outras coisas, ele dizia, olha, você tem um propósito no mundo. Claro, os estoicos não acreditavam em divindade, eles acreditavam no sentido para a vida do próprio homem. Inclusive, por exemplo, os soldados romanos havia muitos soldados estoicos. Em Pompeia, por exemplo, quando se visita Pompeia, há um soldado romano petrificado, ele virou pedra depois daquela devastação lá em Pompeia, depois da explosão do Vesúvio, e ele estava em posição de sentido, porque era isso que o soldado estoico ele tinha, o soldado romano estoico, ele dizia, eu tenho que cumprir minha missão até o fim. E ele ficou lá, virou uma pedra, cumprindo a sua missão. Aí chega o evangelho e diz, você tem uma missão, só que não é essa missão estoica. Você tem um plano, Deus tem um plano na sua vida. E aí, acredito que isso também trouxe facilidade para o evangelho ser compreendido e absorvido pelas pessoas que não falavam hebraico. Mas eu já falei muito, agora... Mas muito boa, pastor Reinaldo, a questão da plenitude dos tempos, né? Essa plenitude, porque, logicamente, que nós não vamos esgotar aqui os aspectos que dizem respeito a essa plenitude, mas é importante porque, como diz aqui o versículo, né, o Gálatas 4:4, Jesus veio na plenitude. E uma das coisas, corroborando aí como o senhor falou, uma das coisas que me chama a atenção é o levantamento de sinagogas por todo o Império Romano. O Império Romano, basicamente, era... e fora do Império Romano também. Que se transformaram em ponto de pregação. Paulo, quando ia mais Luís. Exatamente, a plenitude. O Império Romano e o Império Babilônico, que Roma não alcançou a Babilônia, e fora dessas regiões, onde havia judeu, e judeu estava em todo canto do mundo, eles ergueram esse ponto de pregação, que era a sinagoga, e Paulo, partindo para as missões, e os irmãos chegavam primeiro nesses pontos, né, para pregar para os judeus. Os judeus uns aceitavam, outros rejeitavam, e dali depois eram expulsos, né, daquele ponto de pregação, e fundava-se congregações de crentes, de cristãos. E isso também é um aspecto da plenitude, né? Muito interessante. Verdade. E o que eu acho bem interessante nessas questões são o fato de, mais uma vez, o controle de Deus sobre todo o contexto que está acontecendo. Porque, às vezes, a situação é totalmente desfavorável. Mas, com aquela situação desfavorável, o ponto que foi profetizado, como a gente vai tratar um pouco nessa lição também de hoje, o ponto que foi profetizado, aquilo que precisava ser concretizado, é concretizado sem tantas dificuldades. Apesar do cenário ser praticamente muito caótico, muito desorientado, mas Deus está ali encaminhando os fatos, Deus está ali trazendo todo aquele contexto histórico para que aquilo seja cumprido. Do ponto de vista humano, né, irmão? Improvável, do ponto de vista humano, mas Deus não trabalha sob a ótica humana, ele tem tudo nas mãos, conduziu da maneira que... E eu acho que o nosso professor, que é o foco, né, desse podcast,
ele precisa trazer isso para os alunos, que o Deus que controlou a história, que trouxe todos esses fatos para confluírem no nascimento do Messias, é o mesmo Deus que no microcosmos da nossa vida também estabelece os nossos tempos, as nossas oportunidades. Inclusive, está escrito lá em Eclesiastes que Deus estabelece tempo para todas as coisas, tem o tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou, tem tempo de morrer, então, ele estabelece o tempo, ele sabe o tempo de todas as coisas. É o Deus que se fez presente, todo aquele contexto histórico que o pessoal de Israel viveu, é o mesmo que tem o controle de hoje em dia. Vivemos um cenário de pandemia ainda no final. Irmão João, e eu gosto de dizer que Deus não se apressa. Deus, ele não se apressa. A gente tem essa agonia, às vezes, do cotidiano, né? Vamos fazer logo, olha, está atrasado. Imediatismo humano. Vamos lá, pessoal, não chegou ainda. Mas Deus ele não se apressa, porque ele é dono do tempo. Então, 400 anos é muita coisa, pastor Raul, 400 anos, para mim e para você. 400 anos para Deus é o dia de ontem, é a noitinha, né? Talvez nem seja, né? Porque são 1000 anos. Que o nosso marco temporal é assim, mas para ele, né, isso não significa nada. E aí ele espera 400 anos. Eu acho impressionante essa paciência de Deus. Como ele trata com paciência. Ele chega para Abraão e Abraão, olha, a tua descendência vai ficar escrava 400 anos, Abraão. Mas não se preocupe não, que depois disso, quando se completar a medida dos amorreus, vai dar tudo certo. Eu imagino Abraão ouvindo o Senhor 400 anos, assim, será que não podia diminuir um pouquinho isso, não? Né? Mas Deus tinha um jeito, Deus queria trabalhar no povo, e mais, quando a gente vê o que aconteceu lá atrás, e curiosamente são 400 anos também, né? É que o povo, enquanto esteve longe do Egito, esse povo, quando Jacó vai para o Egito, tem 70 pessoas, 72 pessoas, mas lá no Egito ele se multiplica, ele cresce, se tornam milhões de uma hora para outra. Se você pegar do ponto de vista estatístico, o IBGE fica louco. Como é que 70 pessoas se transformam em 2, 3, 4 milhões assim em pouco tempo? Né? Então, Deus trabalhando. Né? E aí tem o problema do deserto, mais 40 anos, olha, 440, e lá se vem, o povo diminui, mas quando chega no fim do deserto, a mesma quantidade que saiu, pelo menos de soldados que saíram do Egito, é o mesmo contingente que entra na Terra Prometida. Então, assim, Deus no controle, como professor, também está no controle da minha, da sua vida e da vida dos seus alunos. Amém. E tem um versículo em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, que já introduz um pouco sobre o próximo tópico, que diz assim: portanto, nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Aqui, Paulo está falando aos Colossenses sobre a pessoa de Cristo, né? E a gente já entra no próximo tópico, que é o primeiro tópico, na verdade, da lição, que é Cristo, o tema central da Bíblia. E aqui a gente sabe que desde Gênesis, ou seja, o Bereshit, o princípio de todas as coisas, como fala lá no Evangelho que João escreveu, lá no capítulo 1, que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e sem ele nada do que isso foi feito se fez. Então ele estava lá desde o princípio até o Apocalipse, que é a revelação de coisas futuras que ainda não aconteceram, mas que nós também sabemos que ele é o cumprimento. Neles vão se cumprir todas essas profecias até o reinado do Messias, né? É interessante, irmão João, que, de fato, né, quando você começa a palmilhar livro por livro, você vê Jesus aparecendo em tudo, na Páscoa, nas festas, até aquela serpente de bronze que é levantada no deserto,
Né? Jesus, quando chega lá para bater um papo com Nicodemos, ele disse: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa o filho. Quer dizer, Deus ele está falando aqui para o Moisés, para o Josué, para o Davi, para o Abraão, e falando do filho, como no caso de Abraão, vai sacrificar Isaac. Jesus disse: Abraão viu o meu dia. Quando foi que ele viu? Lá. Ele viu o pai imolando o filho. Ali Deus falou para Abraão que ele ia fazer a mesma coisa com o seu filho, que ia se encarnar. Então, Cristo é, de fato, o tema central das Escrituras. Aí, pastor Reinaldo, irmão João, aproveitando essa colocação muito precisa, é bom que se diga o porquê de Jesus ser esse tema central, né? Qual o propósito de Deus? Porque Deus sempre faz tudo com propósito. Deus não faz nada aleatório ou porque não tinha nada que fazer. Sempre ele faz algo com um propósito. E um propósito de Deus, quando Jesus é o tema central, como já foi dito, né, em Gênesis, ele é a criação, tem até um hino que fala, né, de todos os 76 livros, né, que é muito bonito, por sinal. Então, em Êxodo, ele é Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal, em Levítico, o sacerdócio, em Número. Então, a Bíblia todinha fala de Jesus, aponta para Jesus. Em Gênesis é a semente da mulher. Semente da mulher. Exatamente. E aí, a gente tem alguns versículos, né, que, inclusive, falam a respeito desse aspecto de Jesus ser o tema central da Bíblia. Ele mesmo diz, né, João 5,39, ele fala que as Escrituras dão conta, falam dele. Em Lucas, capítulo 24, versículo 25 e 27, quando os discípulos estavam ali tristes porque Jesus tinha morrido, aí Jesus se apresenta para eles não o conheceram, e Jesus começa a falar e disse: ó, nécios, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Ou seja, Jesus está dizendo, os profetas já tinham falado disso, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Então, vários outros textos apontam para isso. Atos, capítulo 10, versículo 43. E o objetivo de Jesus ser o tema central da Bíblia é um só. É Deus com interesse de trazer salvação à humanidade. Porque o interesse de Deus é que o homem se salve, é que o homem tenha um relacionamento com ele, é que o homem se volte para ele. E aí ele foi planejando, como o pastor falou aí, Deus não fez nada por acaso, Deus não fez assim de improviso, tudo foi pensado, planejado, nos mínimos detalhes. Então ele preparou e ele foi mostrando o interesse dele em salvar o ser humano, porque a salvação é o interesse maior de Deus para a vida do ser humano. Porque a salvação nada mais é do que o homem estar com Deus. O homem permanecer com Deus, está nele, está enxertado nele. Então, Jesus, ele é a salvação, porque a Bíblia todinha de Gênesis Apocalipse aponta para a salvação. É o interesse de Deus em se relacionar com o homem, salvar o homem. E como é que Deus executou isso? Ele mesmo. Deus se fez carne, como já disse o irmão João aí, João, capítulo 1, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Deus, ou seja, o Verbo é Deus, Jesus é Deus. Então, como Deus criou todas as coisas que são grandiosas, que são maravilhosas, e que o homem não consegue fazer, por exemplo, o sol, a lua, a terra, as pessoas, os animais, isso tudo é obra de Deus, o ser humano não consegue fazer. De igual sorte, a salvação não era possível que nenhum homem fizesse a salvação. Então, o próprio Deus fez a salvação. Isso é bem verdade. Pastor Raul, e é interessante o que o senhor está dizendo, eu pensei duas coisas aqui rapidamente para corroborar, é que, primeiro, a coisa é tão clara, isso é tão, como usar uma expressão jovial, é tão rasgado, que Jesus diz assim: ó loucos, nécios, você não bota a cabeça para funcionar, rapaz. Olha o que está escrito nas Escrituras, não é? Como é que vocês
não tem esse... Vocês são loucos, vocês não estão vendo, não, que eu apareço aqui. Você vira a página, você puxa uma página do papiro, lá estou eu. Puxa, então, tanto é que quando é dada a oportunidade para Jesus fazer a primeira leitura na sinagoga, né, depois do batismo, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu, e me ungiu para pegar o evangelho aos pobres, abrir a vista aos cegos, dar liberdade aos cativos. Ele disse: isso aqui foi escrito a meu respeito, hoje se cumpre essa escritura. Eu estou aqui, Isaías estava falando de mim. Então, Jesus chama eles de loucos e de tardos de coração. E a outra coisa é que no sol, o senhor falou do sol, que Deus criou o sol, e o sol, a lua e as estrelas, elas já são uma pregação. O sol, a lua, as estrelas, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia, eles estão pregando, mas é uma mensagem geral, uma mensagem de Deus dizendo: eu estou aqui. A revelação geral, mas aqui o Cristo, que é o nosso sol da justiça, é a revelação específica na Escritura, é uma carta. Deus está escrevendo uma carta aos homens, e nessa carta ele se insere nela. Não é uma carta na terceira pessoa do singular, ele, não. É uma carta na primeira pessoa do singular, sou eu. Eu sou o que sou, eu estou aqui e eu estou também em Belém. Eu continuo em Belém, eu continuo em Atos. Então, esse tópico, Cristo, o tema central da Bíblia, é justamente isso. É Deus interessado na salvação do ser humano. Deus interessado em se relacionar com o ser humano, como era antes do pecado, antes da queda. E, para isso, ele preparou todo o cenário para ele mesmo vir à Terra na pessoa bendita de Jesus. Isso. E você, professor, você pode exatamente criar esse momento de discussão que nós tivemos aqui sobre como a Bíblia revela Cristo na sua aula. Você pode pedir para que eles levantem textos que eles conhecem, momentos da Bíblia que são bem característicos, que apontem para Cristo. Já foi falado aqui, por exemplo, a promessa da semente da mulher que esmagaria a cabeça, lá em Gênesis já. Em Gênesis a gente ainda tem o sacrifício de Isaac, o cordeiro substituiu Isaac no sacrifício. Nós temos a serpente levantada no deserto, lá em Números. Nós temos a promessa do trono eterno de Davi, e Jesus vem da linhagem de Davi. Então, tudo isso pode ser levantado por eles, ou o professor pode anotar no quadro, mas essa discussão que nós tivemos aqui, esse momento de conversa, seria muito interessante que fosse instigado entre os alunos, né? Irmão João, o senhor está falando uma coisa muito, muito interessante. É que o professor, ele não pode, principalmente o professor de juvenil, né, a turma de 15 a 17, esse pessoal precisa de comunhão. Então, não adianta, eu penso, tão somente chegar e ter uma boa discussão na classe, discussão no sentido de participação, boa no sentido de terem muitas pessoas participando, mas se não houver esse entrosamento entre professor e aluno. Então, essas questões, por exemplo, os professores estudam previamente, mas será que os alunos estudam? Então, que tal fazer um grupo de WhatsApp, chama os alunos para bota os alunos no grupo, jogam durante a semana uma ideia, pesquisem isso, a gente vai discorrer sobre isso, depois começa a ter essa interação aluno-professor, que sai da esfera das quatro paredes da igreja, porque a vida cristã é uma vida, sobretudo, comunitária. Sem vida comunitária não existe vida cristã. Nós temos que estar inseridos dentro de uma comunidade, temos que viver dentro dessa comunidade, e os nossos alunos têm que fazer parte da nossa comunhão, da nossa comunidade. Eles não podem ser só aqueles que vão chegar no domingo e a gente vai entregar o conteúdo, jogar um slide como foi trazido aqui, um slide muito bom. Mas é isso, essa preocupação que o irmão João teve de estar perto do aluno, de conhecer a vida do aluno e tratar desses temas com eles de forma que eles estejam aptos para discutir e também para interagir do ponto de vista da comunhão, né? Acho que Exatamente. Aqui nós temos na minha igreja, a gente optou por fazer uma lista de transmissão, é o EBD News. Então, todas as notícias da EBD daquela semana,
a gente vai colocando, inclusive eu utilizo exatamente para fazer para instigar eles durante a semana. Quando chega ali mais ou menos na metade da semana, eu coloco lá. Da última vez eu pedi para eles pesquisarem algumas coisas e os meninos chegaram no domingo com a aula de física pronta. Eles deram uma explicação tão A perfeita turma é sobre boa. as A turma é situações. boa. Como é boa. É, Mas é o porque o professor pessoal, é assim também, pastor Raul. Se o professor diz assim, pode deixar comigo que eu resolvo. O aluno vai dizer, ele não quer ouvir a gente, porque isso aqui a pessoa pega e pode falar uma hora inteira e não deixar ninguém falar e diz assim, dei uma boa aula. Será que foi? Não adianta simplesmente você botar conhecimento. Ó, Jesus tinha método, Jesus tinha estratégia, verdade. né, para fazer o conhecimento ser absorvido pelas pessoas. A pessoa tem que Os ter interesse. 12, os 12 ali sempre tinham seus afazeres, né? Jesus não fazia tudo sozinho. Até na elaboração, ele poderia até trazer a mensagem, mas todo o contexto de preparação do pessoal, de organização, ele sempre estava envolvendo o pessoal. E, Dever de casa, né, meu João? oi? Era o Jesus dever de passava casa. dever de casa, né? Dever de casa Exatamente. dos discípulos. E isso é uma situação bem interessante, você instigar o aluno durante a semana, e nesse episódio em específico lá da igreja, a gente propôs fazer o seguinte, não explicar o milagre, porque o milagre exatamente não tem uma explicação. Mas eu, como um ser humano normal, quisesse, por acaso, andar sobre as águas, como Jesus andou, o que eu precisaria fazer? Rapaz, os meninos deram uma aula de física, trouxeram um negócio de densidade, característica reológica dos fluidos, foi tanta coisa, e olha que a grande maioria ali foi só com a física que eles estudaram assim no colégio, mas foi fenomenal. Esses momentos assim, eu acho de grande importância e grande valia numa aula, né? Tópico 2, né, meu João? Profecia sobre o Messias. Profecia sobre o Messias. E como o Teve, pastor, teve alguma, pastor João, ou pastor, pode ser pastor, logo sei lá, né? Teve alguma profecia no Antigo Testamento sobre o Messias? Será que teve? rapaz, como o senhor mesmo falou, pastor, Jesus ele chama o pessoal de loucos, de nércios. Minha gente, vocês não estão notando tudo o que foi dito pelos profetas. Isso causa até uma estranheza para a gente. Ou vocês não acham estranho a quantidade, assim, o nível de cegueira que a religiosidade impôs sobre esses homens? Porque eles tiveram uma interpretação sobre as profecias que foram feitas totalmente errada, né? Eles pensavam que Jesus seria aquele Messias político e chegaria e É. libertando o pessoal. Então, Irmão João, o senhor disse agora uma coisa muito interessante. Não era propriamente o texto da profecia bíblica, do texto canônico, era as interpretações que os judeus faziam, os rabinos faziam, e Jesus ele critica muito isso, porque, por exemplo, ele diz assim, Jesus diz assim, jeitosamente vocês abandonam o mandamento de Deus, vocês criam uma interpretação para abandonar o mandamento. Então, era essa interpretação que se dava e que os intérpretes, os doutores da lei, eles valorizavam a tradição rabínica, o que estava escrito, né, no Talmud e tal, tanto quanto a própria escritura. Aliás, eles achavam que era uma revelação de Deus aquilo, aquelas orientações rabínicas. E aí eles se perdem, porque eles deixam de ouvir o Espírito e passam a ouvir o que os homens diziam, ali aquelas interpretações horríveis, porque quando você pega e vai ler, eram coisas assim, de fato, absurdas. E aí o Espírito deixava de revelar. Mas interessante, os magos babilônicos, eles ouviram falar que uma estrela procederá de Jacó. Opa, vamos esperar uma estrela. Essa estrela, né? Então, eu gosto de você vê dizer que o pessoal de fora acreditava mais no que uma cumprimento da profecia profecia, plenamente do que que o uma pessoal de dentro. profecia, vai nascer vai sair uma estrela, e na hora que surge a estrela, eles Eles não entendem perdem que tempo. não perdem tempo, né? Eu acho impressionante essa coisa. Por exemplo, Jesus estava muito perto
de Marta, de Maria, era amigo. E aí parece que com o tempo a gente fica assim muito tempo na igreja, muito tempo lendo a Bíblia, a gente começa a desprezar a amizade com Deus. Desprezar. Aí Lázaro está doente, Marta manda um recado, Marta e Maria manda um recado. Olha, aquele que tu amas está doente. Ela não vamos fazer uma campanha de oração, vamos lá correndo aos pés de Jesus, mandar puxar Jesus da marra. Não, olha, ele está doente. Aí o camarada morre, né? Mas você vê E aí, quando Jesus chega, elas dizem, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido, mas agora acabou-se. Já aquele centurião, que não tem pedigree religioso, ele diz, não, Verdade. Senhor, não entre debaixo do meu teto, não, diga só uma palavra e Só o uma meu palavra vai servo vai bastar. ficar curado. Ele podia ter dito, olha, Senhor, manda uma palavra que a gente sabe que Lázaro está resolvido o problema. Mas não, ela nem faz oração, nem faz petição. Parece que... E quando chega, ainda vai puxar as orelhas de Jesus. Se o senhor não tem se atrasado, se o senhor não tem se atrasado, a gente não estava desse problema aqui. Então, parece essa coisa, né? O camarada que é um mago, diz que é mago, os astrólogos, né? Aqueles que estudavam a astrologia, que a astronomia é uma ciência moderna, é uma ciência do século XVIII, XIX, XVII, mas a astrologia que estudava os astros, eles tinham um quê de científico também. Claro, eles olhavam para os astros como um sinal de Deus e tal, mas eles eram cientistas, além de tudo. Então, quando eles viram aquela confabulação de estrelas, que se acredita que era isso, uma coisa brilhar de forma tão intensa, nasceu o Messias, vamos atrás dele. E Deus valoriza, pastor Raul, esse sentimento dos magos e, inclusive, se revela a eles no fim, né? Mas eu já falei demais, agora... Eles estavam compreendendo melhor do que aqueles que examinavam, né? Que tinha ali toda a coletânea das Escrituras, né? E Jesus Exatamente. reclama, quando está conversando lá, acho que Mateus capítulo 22, ele diz assim, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. A vida eterna. E são elas que de mim testificam. Vocês estão examinando a Escritura porque vocês julgam ter elas, mas elas estão falando de mim, vocês não estão vendo. Aí Jesus chama de cego, né? Jesus, aí pega um pedra para jogar Jesus e pronto. Mas, pois é, o cenário, apesar de nesse contexto deles não estarem tão sensíveis a perceber o cumprimento das profecias, mas o Velho Testamento, ele em todos os momentos mostra profecias, né? Mas meu amado João, deixa eu só dizer uma coisa a você. Aqui estamos ao vivo. Eu não gosto muito da expressão Velho Testamento, não. o Antigo Testamento. Porque velho dá a impressão do que é antiquado, ultrapassado, que não serve mais. Né? Pode surgir. Eu prefiro antigo. Tem algumas Bíblias até que vem Velho Testamento, né? Então você não tá fora do esquadro, não. Mas só assim Tá certo. eu prefiro o antigo porque tá valendo. Vamos lá, pessoal da edição, corta lá onde eu falei Velho Testamento. Não, eu acho que é até bom, João, porque, como o pastor Reinaldo falou, algumas edições mais antigas, ou até de outras editoras, traz essa expressão, mas, de fato, a palavra velho dá um sentido, assim, de ultrapassado, né? Antiquado, como o pastor falou agora, João, capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras, Jesus falando, né? Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Ou seja, quando Jesus veio, já tinha todos os livros do Antigo Testamento. O pastor Raul já me corrigiu, eu falei que era Mateus 22, é João 5, né? 5:39. Olha, tá vendo? Vamos, edição, também cortar aí o meu Mateus 22. Mas é isso. Então, Jesus está dizendo, as Escrituras, elas falam de mim. Ou seja, ainda que sejam Antigo Testamento, eles são a palavra de Deus é atual, né? Porque estão falando de mim. Exatamente. Já tinha 400 anos só de Malaquias. Imagina para Gênesis, né? Então, a palavra de Deus realmente não envelhece, né? Ela é eterna. E os livros do Antigo Testamento, eles vão trazer várias e várias profecias. Nós temos aí Isaías, eu acho que bateu o recorde de profecias
relacionadas ao Messias, né? Nós temos, por exemplo, Isaías 14, que ele vai ali mostrar um aspecto importante do cumprimento da vinda do Messias, que é o nascimento de uma virgem. E interessante que a própria Maria, quando o anjo Gabriel se apresenta para ela e fala o que ia acontecer, ela diz: mas como é que isso pode acontecer se eu nem conheci varão? Então, ali, no próprio discurso dela, ela testifica um ponto que foi profetizado pelo profeta Isaías na questão de como é que eu posso ter um filho se eu não tive ainda uma relação? Então, testifica a questão de nascimento de uma virgem. E várias outras profecias vão falar sobre a cidade onde ele nasceu, o fato do nome dele ser o Emanuel, de termos também a perseguição no nascimento. Se os pastores quiserem comentar sobre essa parte, o nascimento, a perseguição que Cristo passou. Bom, João, só nessa questão aí, em relação a Maria ser virgem, né? Ela pergunta: como é que pode ser isso? Eu sou virgem. E ela era uma jovem, mas todo mundo sabe, né? Um jovem, sabe, como uma criança não, mas um jovem, um pré-adolescente aqui, que a gente está ministrando aqui para eles, né, para os professores, se não sabe, tem noções já como se dá o processo de concepção. E ela disse: olha, como é que pode ser isso, se eu sou virgem, né? E é interessante que Isaías, no capítulo de número 9, olha, 700 anos antes de Jesus nascer, antes de Maria ter essa conversa com o anjo, Isaías profetiza, né? Capítulo 9, versículo de número 6, fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E veja que é um menino que está nascendo, porque é um ser humano, mas é um filho que está sendo dado para a humanidade, que é o unigênito de Deus, é o Filho de Deus, né? Então, Maria, ela concebe, na realidade, o Filho de Deus, porque ela gerou não por obra humana, como o próprio anjo disse: virá sobre ti a virtude do Espírito Santo, né? A virtude do Altíssimo, né? E aí ela concebeu sem a intervenção de um homem. E isso é um milagre, assim, extraordinário, é formidável, isso é muito profundo, e eu tenho certeza que os professores e os alunos, os professores não vão poder esgotar, mas os alunos vão ter curiosidade para ver mais sobre esse processo, e a profecia é bem clara: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, ou seja, Deus deu o seu filho, o seu unigênito. João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, seu filho único. Deus deu, né? Então, essa profecia a respeito que a virgem daria à luz a um filho, né? Uma virgem dá à luz a um filho, como assim? Isso foge totalmente à questão da natureza. Da lei natural, né? A lei natural, exatamente, mas ali é um milagre. E milagre nada mais é do que a suspensão temporária de uma lei natural para Deus intervir do jeito que ele quer, né? E eu sei que tem muitos tópicos, mas é só acerca desse bate-papo de Maria com o anjo. Eu acho fantástico como Maria é crente. E essa coisa de que o milagre não se explica é muito interessante, porque eu fico comparando entre a conversa de Maria e de Zacarias com o mesmo anjo. Quando Maria vai falar com o anjo, diz assim: ó, como é que vai acontecer? Porque eu sou virgem, não conheço varão. Aí o anjo vai explicar: o Altíssimo vai lhe envolver com a sua sombra, e o fruto que será gerado de ti. Aí o anjo não disse nada. Ele só: não se preocupe não, que Deus vai resolver esse problema. E ela disse: faça-se em mim conforme a sua vontade, conforme a vontade do Senhor. Aí quando Zacarias vai falar, ela não procura a explicação do milagre, ela diz: está certo, Senhor, o Senhor está dizendo. Quando vai falar com o irmão Zacarias, bem crente, tá lá, aí Zacarias diz assim: como é que eu vou saber que isso é verdade?
Como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Olha só. Um posicionamento totalmente diferente, Aí, né? pois é, aí o anjo não gostou, não. Eu acho que o anjo disse assim: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Meu amigo, você está pensando que eu sou quem? Você acha que eu Acha sou que de eu falo brincadeira, brincadeira? rapaz? Acho que eu estou de brincadeira. É. Olha, para eu não lhe matar, você vai ficar mudo, tá certo. Eu não posso lhe matar agora, não, mas a vontade que dá de lhe matar. Mas você vai ficar mudo só quando se cumprir, né? Então, eu acho interessante essa coisa do milagre, que a Maria, ela diz assim, como é que vai acontecer hoje? Não se preocupe, não. O Espírito Santo vai lhe envolver e vai nascer o fruto. Pronto, tá certo. E É, Eu acho que pastor. Gabriel, Pastor. E será que ele não conhecia a história de Abraão? pois Será que ele não é, conhecia a história de Isaac, a de Jacó? pois é. exatamente, Era muito exatamente. mais fácil Zacarias crer do que Maria crer, Isso. né? E A história Maria, de Ana. pois é. Pois é, Maria Talvez tinha. por isso a raiva tanta de Gabriel, na hora que ele foi falar, rapaz, você está achando que eu sou quem? Porque Gabriel, você vê Pois é, Gabriel quando vai se apresentar para as chamar de pessoas, tão assim, mentiroso. quietinho, tão meiguinho, dando a mensagem, fazendo É, negócio. Aí com o Zacarias ele pega mais pesado. Ele, rapaz, você está duvidando da minha credibilidade aqui. eu assisto diante de Deus, né? Então, Não é qualquer um que está falando com você, não. mas muitas vezes, irmãos, nós somos. Eu não vou dizer vocês, não, que vocês acham que são mais crentes Mas do que somos eu. Zacarias às vezes. Mas eu sou muito mais Zacarias do que Maria. A gente quer saber como vai ser. A gente quer É saber como verdade. é que vai. Não, mas será que vai acontecer mesmo? Não tem aquela história dos irmãos que diz, Deus falou, falou, mas eu estou pedindo confirmação. Aí, né, tem a primeira, quando for dar um negócio assim mais pesado, não, eu estou esperando confirmação, amigo, Deus já falou ou não falou, né? Ou Deus falou, Deus não, Deus tem que confirmar, e quer que Deus tem que confirme me duas, confirmar três, 4, sete vezes. 7 vezes, né? Deus teve paciência um negócio desse com o irmão Gideão, né? Senhor, molho aquele negócio lá da lã, tudo bem, mas só aqueles dois. Não, não vamos exagerar, não, porque depois Deus perde a paciência. Agora, é E interessante, quando é promessa, eu vou te dar um carro novo. Não, eu já pega a promessa, não precisa confirmar. Se isso aqui eu já seguro. É, se é um É. carro novo, a casa nova, a pessoa já tem. a fé bate recorde nessa hora Bate, aí. não, tá aqui tranquilo. Vou te dar o casamento, João Felipe. Tu vais Oh, casar. aleluia. Pronto. Eu acho que vai muito aluno E, se alegrar com isso, viu, meu irmão? e interessante que o pastor Reinaldo ele falou uma coisa sobre a questão da confiança no cumprimento da profecia. E a gente já discutiu aqui algumas vezes a questão de Deus ele vai se utilizar dos momentos para que as profecias sejam cumpridas. Exemplo disso, a cidade onde Jesus nasceu. Os pais de Jesus residiam em Nazaré, lá na Galileia. Mas a utilização do censo romano, lá da convocação de Roma para que eles fossem para Belém, e Jesus nasce exatamente nesse contexto, cumprindo mais uma profecia que foi dita pelo profeta Miqueias, lá E, no Antigo Testamento. e como o Preto Raul disse, é tudo improvável. Isso aí era tudo que aconteceu era improvável, né? Improvável. Eu Verdade, acho verdade. interessante sobre esse negócio. David Hunt é um teólogo que já faleceu e um apologista. Ele estava numa conferência e perguntaram a ele: olha, a porta dourada, tem uma profecia, diz que o Messias vai entrar por essa porta, e essa porta está fechada hoje. Como é que vai ser que quando o Messias chegar, porque a porta está fechada? Aí ele disse: irmão, ele abre a porta. É A porta vai abrir, simples, ele vai abrir a porta, vai simples. entrar. Não diz que ele vai entrar pela porta, a porta está fechada, não tem problema, ele abre a porta e entra. Esse é o problema, né? Então é problema para nós, a conjectura humana. E ele Como é precisa que de porta para entrar, né, pastor? Pois é, É, precisa de porta, de chave, né? Ele tem a ele faz chave que porta, abre nem tem porque parede. é aquela coisa, Então, né? Então, a gente tende mais uma vez, como Zacarias, de querer fazer, tentar arquitetar a vontade, o projeto de Deus em situações humanas, né? Tentar encaixar na nossa mente limitada um Deus que é infinito, limitado, e a gente acaba pecando exatamente nesse ponto, né? E mais um exemplo disso, de profecia, e que foi utilizado num contexto para que se cumprisse, foi
como Oséias e Jeremias vão profetizar sobre a questão da ida ao Egito e do retorno ao Egito. Se utiliza do momento de Herodes, fez uma convocação para que se matasse as crianças, e nesse episódio, o anjo aparece a José e avisa ele sobre o que ia acontecer, e ele diz, vá para o Egito, e eles vão. E mais uma vez a gente tem mais uma profecia cumprida. E é isso que, às vezes, quando eu estou pensando nesses assuntos assim, sozinho, eu vou me indignando comigo mesmo e lendo. Digo, rapaz, a cegueira do povo era muito grande. Porque eles estavam vendo constantemente as coisas se cumprirem aos pouquinhos. Tudo bem que a grande maioria não estava presente nos cumprimentos, mas se foi um fácil para um astrólogo de uma cultura totalmente diferente acreditar numa profecia hebraica, uma profecia que vinha dos judeus, por que foi tão difícil que os judeus engolissem o fato de Cristo ser o Messias? Não, e vocês vejam, o pessoal mais crente daquela época, vou tirar José e Maria, Simeão e Ana, esse pessoal ali da panelinha do templo, né? Vou tirar o pessoal mais crente que tinha eram os magos. O pessoal mais crente que tinha eram os magos. Sabe quem era o segundo mais crente? Herodes. Herodes era mais crente do que todos eles. Mandou matar. Porque ele tinha um medo da profecia se realizar. Ele acreditou tanto naquilo. E os sacerdotes que ouviram dos magos a história da estrela brilhando, era para eles ter feito um congresso de oração, vamos em busca dessa criança, Deus conosco, que nada, deixa para lá. Quando ele aparece no templo, 12 anos depois, podiam ter feito a conta. Rapaz, 12 anos, está com 12 anos, está com 10 anos que teve aquele morticínio lá. Será que esse menino não é aquele menino? Chama o pai dele, vamos conversar aqui. Ele não estava nem aí. Vamos ver a linhagem, vamos ver todos os contextos, mas eles deixavam passar exatamente porque os olhos dele eram ali rituais, cerimônias, e a plenitude ali na frente deles, e eles... Jesus disse... Isso demonstra também, pastor, o aspecto da religiosidade. Eles estavam mais interessados, preocupados com a religiosidade do que com a vontade de Deus. Porque se era uma profecia, porque eles disseram, é em Belém que tem que nascer. Se era uma profecia, eles viram pessoas estrangeiras vindo, pessoas importantes. Deve ter feito um alvoroço em Jerusalém quando eles chegaram, aquelas caravanas, camelos cheios de riqueza. Então, eles ficaram estáticos, ficaram na inércia. Por que eles não foram para Belém? Pastor, porque eles foram para Belém, o pessoal foi para Belém. Lá em Belém, ele ia investigar. Olha, teve uns pastores aqui, que a história dos pastores não ficou restrita lá na estrebaria, não. Eles contaram para onde, nos campos, eles saíram dizendo. Se o sacerdote tem mandado gente lá, rapaz, teve uma história aqui do menino que nasceu numa noite dessa. Rapaz, teve. Olha, era dar uma investigação assim com qualquer um, né? Dava para ter descoberto, mas eles não queriam. Eles, como o senhor disse, né, pastor, eles estavam cegos. Aí Jesus, até lá na frente, ele chora quando olha para Jerusalém e lamenta que Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja que são enviados. Quantas vezes eu quis te acolher como uma galinha acolhe seus pintinhos, vocês não quiseram, porque vocês não entenderam o tempo da sua visitação. Isso agora está coberto diante dos seus olhos. Então, o sol da justiça de Malaquias, o sol nascente visita a pessoa, está ali visitando o sol nascente e eles não veem, eles não enxergam. E estava ali, como diz o tópico 3, para a salvação, para uma luz que ia brilhar, uma luz que ia brilhar. A luz que Isaías fala, né? A luz que Isaías fala lá na Galileia. Na terra de Zebulon. Eles não entendiam. E isso mostra um lado perverso deles. Por quê? Porque eles não estavam nem aí para as coisas de Deus. Eles amavam mais a glória do mundo. Como eles mesmos disseram, quando Jesus ressuscitou Lázaro, eles disseram assim, se nós deixarmos, agora todo mundo vai crer nele, virão os romanos e nos tirarão a nação. Ou seja, eles estavam preocupados com a vontade de Deus.
para eles, o que era interessante era o bem-estar deles, humano, né, material, e isso é muito sério, isso mostra um lado perverso daquelas pessoas lá que tinham a obrigação de se alegrar, porque não faziam obra de Deus, não eram os obreiros do Senhor, eles tinham a obrigação de se alegrar, né? A gente tem que ficar muito atento, nós como crentes, né, todos nós, para nós não ficarmos indiferentes, e quando Deus estiver trabalhando, realizando, cumprindo a promessa dele, nós nos alegramos, porque é para isso que nós estamos aqui, né? Para contemplar, para fazer, para de alguma maneira contribuir no reino de Deus, porque isso é um privilégio para nós, e quando vê Deus fazendo, a gente se alegra, né? Porque a gente tem prazer nas coisas de Deus, na lei do Senhor. Isso já nos encaminha para as discussões dos próximos tópicos, né? Que é mostrando o porquê que precisava vir, qual é a razão de sua vinda, né? Porque, como ele mesmo lê lá em Isaías, ele precisava vir para dar vista aos cegos. E não era só uma cegueira física, como ele fez várias vezes curando, né? Testificando o seu poder como Deus, como ele fez com o cego de Jericó, mas também dar vista aos cegos espirituais, arrancar essa cegueira de vez das pessoas para que elas pudessem enxergar a luz. E nós entramos nos tópicos finais da razão de sua vinda, que nós bem sabemos que Cristo ele veio redimir a humanidade, ele veio reconectar o ser humano a Deus, ele veio fazer essa reconciliação, veio dar vista aos cegos, veio libertar os oprimidos, né? Veio tirar aquele jugo de pecado que nós tínhamos, que nós estávamos carregando e apagar pelo jugo dele, como ele disse. Olhem, aceitem o meu jugo, ele é suave, ele é leve. E mesmo assim, ele ainda diz que nos momentos que nós precisássemos, ele estaria conosco lá para nos ajudar a carregar isso, ser conosco, porque nós teríamos aflições nesse mundo. A gente deveria ter bom ânimo porque ele venceu. E se ele venceu e está conosco, nós temos toda a capacidade de vencer também nele, né? É verdade. Essa coisa da cegueira, ele vem para salvar. Aqui o comentarista ele vai falar sobre a profecia de Gabriel, que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Lá em Lucas 19, 9 e 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E esse é o grande problema dos fariseus, dos religiosos da época, porque eles se achavam autossuficientes. Eles não se achavam perdidos. Eu fico impressionado com isso, né? Quando Jesus ele usa de muita retórica, de muitos argumentos e métodos. E, por exemplo, é uma passagem interessante que eu reputo, aquela que quando Jesus está na casa de Mateus, fazendo um almoço lá, um jantar, com os publicanos, e os fariseus chegam e dizem assim, rapaz, o vosso mestre come com os publicanos, que história é essa? E aí Jesus diz assim, os doentes, eles precisam de médico, os sãos não precisam de médico. E alguém, assim, Jesus estava usando de uma técnica chamada de ironia. Ele estava ironizando, porque os religiosos ali, os fariseus que estavam, eles se consideravam sãos. E Jesus disse, olha, vocês não precisam de mim, vocês estão show de bola. Então, beleza, vocês... Agora, esses daqui me querem, então, deixa eu... Não tem aquele... necessidade do médico atender o paciente, deixa eu atender aqui esses pacientes. Então, a cegueira deles era tão grande que eles se achavam autossuficientes. O fariseu, a história do fariseu do publicano, que o fariseu vai lá no templo e diz, ó Senhor, obrigado que eu não sou como esse homem, esse publicano aí qualquer. E a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo. Então, essa coisa do fariseu, Jesus bateu muito forte neles, porque eles se achavam autossuficientes. Em João 8, Jesus os chama de carnais, mundanos e filhos do diabo. Só em João 8, aí pega uma pedra e você tem um demônio. Aí, né? Mas a cegueira deles era muito grande. Quando Jesus chega logo nos primeiros dias, ele faz uma zorrague, porque vê os cambistas lá no templo, e a história registra que existia
naquele momento histórico, o chamado Bazar de Caifás. Caifás, ele tinha uma comissão sobre a venda daqueles bichos que estavam ali. Então, Caifás, ele tinha todo interesse naquelas vendas. E Jesus chega, derruba aquelas mesas, pega o chicote, tange os bichos que estavam ali, e vem aquela revolta tão grande, porque eles preferiam, como o pessoal lá de Gadara, eles preferiam os porcos do que as vidas salvas e a Cristo. Né? Jesus, ele quando vai a Gadara, que liberta aquele endemoniado e morrem 2.000 porcos, ele estava dizendo assim, olha, a vida desse homem vale tanto para mim que um prejuízo milionário como esse que vocês tiveram não significa nada diante da salvação de um homem. Mas eles estavam cegos. E aí está escrito, veio para o que era seus não receberam. Todos quantos receberam. E pastor Reinaldo, complementando o que você está falando, a gente viu aqui no primeiro tópico que o interesse de Deus é salvar a humanidade, porque se Deus não tivesse salvado a humanidade, não tivesse mandado Jesus, não haveria salvação para a humanidade. Então, Deus não tem interesse nisso, não tem interesse que as pessoas morram, vão para o inferno, né? E aí, a indignação de Jesus se acentuava contra os fariseus e os escribas, que lá no capítulo 23 de Mateus, lá eu acho que tem mais de 10 vezes, diz assim, ai de vós, Jesus falando, ai de vós, escribas e fariseus. E um ponto que me chama para resumir todos esses ais aí, é o versículo 3 do capítulo 23. Olha só, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixar entrar aos que estão entrando. Olha só, eles estavam frontalmente combatendo aquilo que Deus planejou desde o começo da criação, que é a salvação do homem. Aí Jesus diz, vocês não entram no reino de Deus, porque vocês vocês querem o reino da terra, né? Os prazeres da terra, e vocês não deixam ninguém entrar. E aí, meu amigo, vocês estão afrontando a vontade de Deus diretamente. Isso é muito sério. E então, isso resume por que Jesus era áspero com os fariseus. Porque os fariseus, eles eram conhecedores, os escribas eram conhecedores das escrituras. O problema deles é que eles faziam pouco caso da escritura. Eles estavam mais interessados com o reino deles, aqui na terra, materialismo. E acrescente essa informação do pastor Raul, que o que é o escriba, o que é o doutor da lei, era a pessoa que tinha acesso ao texto. Ninguém tinha internet com o texto da lei fácil, né? Eram esses caras, eram esses escribas que eles copiavam, eram eles que sabiam, as pessoas perguntavam a eles. Tinha um ditado sobre um fariseu, os fariseus, que dizia assim, quem me dera eu fosse santo como fariseu, porque o fariseu, ele conhecia, ele sabia ler. Por exemplo, mulher, acredita-se que mais de 95% das mulheres eram analfabetas, elas não eram absorvidas nas escolas, e elas, quase mais de 90% eram analfabetas. E muitos analfabetos, homens, né? Porque não tinham acesso à educação formal. E aí esse pessoal que tinha acesso fechava a porta do reino. Não é assim não. Não é assim, não. Aí por isso que Paulo vai dizer depois que os judeus de Bereia, eles eram mais nobres do que os tessalônicos, porque eles examinavam. E veja que essa perseguição dos judeus contra o cristianismo durou muito. No fim do primeiro século, né, lá em Esmirna, o Senhor vai dizer assim, olha, tem os que estão perseguindo vocês, são sinagogas de Satanás, se dizem judeus não são, mais mentem. Então, era a perseguição, já o Império Romano já tinha passado aquelas maiores perseguições do Império Romano, mas os judeus continuavam perseguindo os cristãos, e nesse caso lá em Esmirna, em Filadélfia também. Pastor, o seu comentário me lembrou bastante daquele corinho que nós temos. Caminhando eu vou para Canaã, mas se você não vai, não me impeça de... não impeça a mim, não, né? E realmente as cargas que eles colocavam sobre o povo, que eles nem mesmo conseguiam carregar, e Jesus realmente ele precisa ser áspero com eles, e muitas vezes, para que eles parem, para dar uma brecada neles, para ver se eles se orientavam um pouquinho e deixavam o pessoal um pouquinho mais em paz, né? Porque, irmão João, aí entra uma questão muito interessante, que é assim, se a pessoa não quer Jesus, se a pessoa não quer,
é um direito dele, Deus permitiu o livre-arbítrio, e ele vai viver a vida dele, a própria sorte, né? Não é Deus que deixa ele, não é Deus que se afasta dele, é ele que se afasta de Deus. Tudo bem, isso é uma coisa. A outra coisa sou eu não querer que alguém que quer entrar entre no reino de Deus. Aí Deus diz, peraí, agora vou me levantar. Agora você está pegando pesado, agora eu vou ter que intervir aí, porque você está Exatamente. perdendo o direito do inocente. O inocente quer entrar, está ali com todo interesse, e você está impedindo. Uma coisa é você não querer, tudo bem, você já decidiu, vá-se embora. Eu sinto muito, eu lamento. Se quiser voltar, eu estou com os braços abertos, né? A palavra do filho próprio. Mas você não está deixando aquele ali entrar, aí, meu amigo, é minha obra, você... É melhor você amarrar uma corda no pescoço com a pedra bem grande e joga no fundo do mar. E muito. E aí daquele que trouxer um escândalo para os pequeninos, né? É verdade. É interessante que a Bíblia fala várias vezes sobre isso, né? Não entregue o que você tem mais de precioso aos porcos, aos cães. Você não faça isso para que depois isso não venha gerar um problema. E, obviamente, que as profecias, as escrituras, elas foram entregues ali aos judeus, mas alguns entre eles começaram a agir como porcos, digamos assim, com aquela toda podridão que eles, e acabou que eles eram os dominadores ali das pérolas, eles eram que tinham domínio sobre as escrituras, e agora os porcos estão dizendo que os outros não são dignos de usufruir daquilo que eles tinham ganhado há muito tempo atrás, né? Eles estavam Infelizmente, sentados na cadeira de Moisés, mas o compromisso com Deus não era com o sumo sacerdote Anás, nem com o genro dele, o Caifás. O compromisso com Deus foi com o sacerdote que ele levantou no deserto e que não andava vestido de linho fino como os sacerdotes. A roupa dele era de pele de camelo, mas a palavra de Deus não estava no púlpito da cadeira de Moisés. A palavra de Deus estava no deserto. E aonde tem pasto verde, a ovelha vai, né? E o pessoal saía lá no deserto para ouvir João Batista. Ele era, aos olhos de Deus, ele era o sacerdote, era da linhagem sacerdotal e era o sacerdote com quem Deus falava ao povo. então, só concluindo, nós temos agora o último tópico da plenitude de Deus, que vai falar um pouco sobre como tudo isso é uma questão da vontade de Deus, do amor que Deus tinha para com a humanidade, de como ele se importava que isso acontecesse para que houvesse o que a gente comentou no tópico passado, a salvação, como Deus demonstra sua graça de forma imerecida. E nós, no momento que estava acontecendo todas aquelas questões ali, não eram merecedores, até hoje, como nós não somos, e nunca seremos merecedores dessa graça. Mas ele se importa em enviar o seu único filho, por amor à humanidade, e nos redimir para com ele, né? Quando o João falou sobre o seu único filho, né, quando o Senhor fala assim, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Esse verbo gerar, tem o verbo gerar de duas formas. E esse verbo gerar é gerar um ser da mesma espécie que ele. Então, não é um filho sendo uma outra pessoa, mas sendo ele próprio. Então, é Deus que se entrega, é Deus quem se faz justiça, é Deus quem se autopune. Né? Aí está ali toda, como o pastor Raul leu a princípio, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Deus estava pleno ali, trazendo salvação, resolvendo as questões mais difíceis da humanidade, como no caso daquele homem que chegou paralítico diante de Jesus, sendo descido, né, pelo telhado. Jesus olha para ele e se lembra da missão dele, diz, perdoados são os seus pecados. Que decepção! Como é, homem? O cara está aí precisando andar. Não, ele precisa antes ser perdoado.
é a coisa principal. Ele pode sair daqui nessa maca e, tendo o pecado perdoado, a vida dele é outra. Aí a pessoa coloca em xeque, como é que só Deus que perdoa pecado? Bom, tá bom, só para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, não para levantar o enfermo, para saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados. Eu digo, olha, levanta e anda, vai para tua casa, vai, vai, vai. O importante é que os pecados estão perdoados. Essa é a missão. E é nesse momento que Jesus dá uma demonstração da sua deidade, né? Que ele é Deus. É nesse momento, porque ele está dizendo assim, ó, eu sou Deus, né? Eu e o Pai somos um, ele diz lá em João. E corroborando com essa afirmação, Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, ele fala assim, ó, haja em vocês, haja em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas, ó, Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, ou seja, deixou a forma de Deus e ele mesmo tomou a forma de servo e fez semelhante aos homens. E quando estava na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte e cruz. Então veja que Jesus mesmo, como Deus que é, né? Ele mesmo se esvaziou, ele mesmo assumiu a forma de homem, e na forma de homem ele deu o exemplo, porque ele é o exemplo em tudo, ele deu o exemplo de obediência para fazer a vontade do Pai, porque ele veio mostrar, ele como Deus, ele veio mostrar para os homens como é que tinha que fazer. Né? E ele veio Deus, muito distante daquela concepção que o homem tinha de um Deus transcendente e infinitamente distante, ele agora vem para perto do homem, para tocar no homem, para falar com o homem, falar como o homem, né? E ser o representante da raça humana. Então, Jesus é Deus e o propósito de Deus foi trazer salvação à raça humana e esse propósito ele foi executado na sua plenitude, ou seja, com a vinda de Jesus à Terra, né? Na plenitude dos tempos, porque é o maior evento que o planeta Terra vivenciou. É a vinda de Jesus à Terra. O Deus que criou todas as coisas se fez homem, entrou no ventre de uma mulher e cresceu como um ser humano. Tudo isso por amor ao ser humano. Eu queria só contar a historinha, irmão João, e eu termino por aqui, só contando essa historinha. Que aconteceu, foi um fazendeiro americano. Eu estou em dúvida se foi nos Estados Unidos ou no Canadá, mas eu acho que foi nos Estados Unidos. Que ele era ateu e era período de Natal. E ele não estava... Ele tinha muita raiva sobre o negócio de Natal e não entendia por que essa história toda, e ele era ateu. E nesse dia, no celeiro dele, na cidade dele, ele tinha um celeiro e houve uma nevasca. Ele viu chegando uma nevasca muito forte e havia um bando de pássaros vindo. E ele ficou aflito, porque aquela nevasca queria matar a todos, né? E ele saiu correndo, abriu a porta do celeiro, acendeu as luzes e ficou tentando tanger os pássaros para entrarem dentro do celeiro. E os pássaros, nenhum deles atendeu ao chamamento, ao cuidado daquele fazendeiro e bateram no celeiro e morreram todos os pássaros ali congelados, rapidamente. E ali, depois que ele passou aquilo, ele olhou ali para os pássaros mortos no chão e Deus mostrou-se a ele. E ele entendeu a razão pela qual Jesus veio. E aí ele pensou, se eu fosse um pássaro, eu teria conduzido todos eles para dentro do celeiro. Mas como eu não era um pássaro, eles não puderam entender o que eu estava falando. E aí ali ele conta a história que ele dobra os joelhos, chora, ora e se converte. Ali naquele celeiro, quando ele entende a história da salvação, o que está por trás da salvação. Deus se fazendo homem para que pudesse conquistar os homens para Deus. Amém. Amém. E concluindo nosso episódio de hoje, nós aprendemos muito, com certeza. Espero que tenha servido de grande aproveitamento para você, professor. E nós nos encontramos nos
próximos episódios. Não perca que tem coisa boa vindo por aí. Amém? Eu vou me despedir dos irmãos, porque o presbítero Raul e o irmão João vão continuar aqui nesse podcast. Eu estou aqui hoje só tapando o buraco, mas vão ficar assistindo vocês e continuem amando e orando pelos irmãos que realizam o podcast. Nós precisamos muito das vossas orações. Amém. Agradeço a todos que participaram. Pastor Raul, se quiser falar alguma coisinha. Bom, só agradecer, né, a oportunidade e desejar que os professores tenham uma excelente aula, os alunos também, que Deus continue abençoando a todos que lecionam, falando a palavra de Deus, que é um privilégio muito grande. Enquanto você fala, você se edifica, Deus vai revelando para você coisas maravilhosas e que Deus continue abençoando a todos. Amém.